Hoje em dia é muito fácil realizar em casa uma impressão gráfica com qualidade. Basta ter um computador, um editor de texto e, claro, uma impressora. Mas transferir textos e imagens para o papel nem sempre foi algo tão simples assim. Antes da tecnologia digital, os processos de impressão exigiam muita técnica e trabalho manual. E é sobre impressões que conversaremos nesse episódio do Se Liga na UFG. E para traçar um panorama das artes gráficas, fomos até a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e convidamos o professor Sálvio Farias para bater um papo com a gente aqui no estúdio. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, Marcelo. Prazer recebê-lo aqui. Pode ficar à vontade, professor. Para começar a nossa conversa, diz para a gente o que é um processo de impressão? Um processo de impressão é quando você utiliza algum documento, algum original, e você replica esse documento. Você utiliza máquinas para fazer com que esse documento, novas cópias desse documento. Certo. A gente falou aqui sobre algumas técnicas, né? Quais são essas técnicas? Como essas técnicas surgiram? Quando surgiram? Bom, hoje em dia nós temos impressões como a digital ligada aos computadores ou offset, que é a mais utilizada ainda no Brasil e em larga escala. Mas elas surgiram há muito tempo. A impressão, como nós conhecemos assim, modernamente, surgiu com Gutenberg lá no século XV. Esse Johannes Gutenberg, esse alemão, ele inventou a impressão com os tipos móveis. Mas desde sempre, acho que desde que os seres humanos começaram a se organizar socialmente, eles tentavam fazer impressões, fazer cópias de textos, de documentos. No primeiro momento manualmente, claro, como os papiros, os documentos gregos e indianos, mas depois, posteriormente, isso foi feito, né, por meio de máquinas. Perfeito. Professor, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque agora nós vamos até o ateliê livre de gravura da Faculdade de Artes Visuais ver como a pesquisa e a prática dos processos artesanais de impressão têm sido exploradas aqui na universidade. A gravura é um processo muito antigo, um processo que surgiu como uma forma de reprodução, surgiu mais ou menos paralelo à imprensa, mas até hoje os artistas contemporâneos trabalham com gravura, ou passam pela gravura. Então é uma disciplina que ela tem a sua importância, não só a questão histórica, mas é uma forma de expressão continua sendo uma forma de expressão contemporânea. Os artistas que trabalham com gravura, que pesquisam a gravura, usam os processos tradicionais conjugado com as tecnologias contemporâneas, né? Muitas vezes usando a fotografia, transferindo uma fotografia para a gravura, ou então, ao contrário, fotografa uma gravura impressa para depois retrabalhar. Então se utiliza da tecnologia para continuar trabalhando na gravura. Como não existe poucos espaços disponíveis para alguém que queira trabalhar com gravura, a UFG a Faculdade de Artes Visuais é esse espaço. Na produção de gravura aqui no ateliê, nós exploramos praticamente todas as técnicas dessa linguagem. Na graduação, nós temos um semestre específico para gravura em relevo, onde envolve os processos de litografia e linóleo. Nós temos um semestre específico para produção do estudo, que envolve as matrizes de metal, como água forte, água tinta e ponta seca. Fora da grade, ainda existem aulas de serigrafia e de litogravura. As aulas são voltadas para os alunos da graduação e da pós-graduação, mas também participam egressos e a gente tem um projeto de pesquisa que é aberto para a comunidade, que já tem alguma produção plástica e que vem para cá para pesquisar gravura. Quando a gente sai dessa graduação, dessa formação inicial, a gente fica um pouco perdido, sem saber direito se a gente é realmente artista. E esse período, esse espaço que o Ateliê Livre oferece para a gente,
é esse amadurecimento. Quando a gente está em contato com os outros artistas, a gente percebe que a produção é que faz a gente ser artista. Que não tem uma formação específica, mas é a continuidade nessa formação, nesse contato, é quem faz isso. Eu acredito que esse seja o grande ganho que eu tenho tido aqui nesse contato com o ateliê. Bom, professor, nós vimos aí na matéria a relação da arte com a gravura, o senhor falou da imprensa, do surgimento da imprensa com Gutenberg, mas antes disso, como era a relação do texto com a imagem? Texto e imagem sempre estiveram casados em algum momento. Assim, eu acho que talvez a primeira vez que se faz propositadamente a imagem ou o texto contornando a imagem, ou a imagem que se insere no texto, é com os monges copistas na Idade Média. Então as iluminuras, aquelas letras capitulares muito ornamentadas, com floreios, com flores, com animais, no momento que não se podia representar tantas as cenas cristãs ou as cenas comuns, né, da vida cotidiana. Então, de certa forma, esses monges criaram um sistema para ornamentar esses textos, quase sempre textos sagrados, a Bíblia mesmo, e provavelmente seja a primeira vez que tenha sido feito isso de maneira muito intencional, de utilizar o texto diagramado com a imagem. Lembrando que nessa época essa imagem eram pinturas, né? Eram desenhos. Eram desenhos, o nome iluminura a palavra ilustração vem daí, né? De luminária, porque muitas vezes eles eram miniaturas e eram decorados com folhas de ouro, de prata, e era tudo feito à mão, naturalmente, né? Então não havia ainda esse processo de cópia mecânica como nós temos logo depois. Mas durante um bom tempo da história da humanidade, algumas centenas de anos, esse foi o processo utilizado. Perfeito. Professor, mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque nós vamos para um rápido intervalo e retornaremos em seguida com mais Se Liga na UFG. Você sabia que é possível contar com a moradia estudantil da UFG? Para assegurar a permanência dos estudantes, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis oferece 314 vagas distribuídas em 4 casas de estudantes universitários. As vagas são para estudantes de cursos de graduação com baixa renda e que não residam em Goiânia. O preenchimento é feito por meio de edital da Coordenação de Serviço Social da PRAE. Informações pelos telefones 3209-6239, 3209-6241 ou pelo site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Estamos de volta hoje falando sobre artes gráficas e impressão. Professor, fala pra gente então, como foi esse processo aí de invenções e descobertas das artes, nas artes e na imprensa? Bom, Gutenberg é o ponto inicial, né? Ele era ourives, ou seja, então ele tinha condições de trabalhar com metais e com metais em formatos pequenos, assim. Se você me desse um punhado de metal, eu provavelmente ia derreter uma panela e não ia conseguir transformar isso em nada. Mas ele tinha, então, meios para fazer isso. Então ele criou essas letras móveis que você utilizava e reutilizava e montava ali o texto da maneira que você quisesse. Antes disso, se tentou fazer, os chineses tinham uma tentativa de fazer com os ideogramas, só que era em madeira. E na Europa também se tentou antes fazer, só que em placas de madeira. Então você esculpia o texto, né, ali entalhava o texto numa placa de madeira, numa tábua, e depois imprimia, carimbava, né, sobre uma folha de papel. Só que os problemas eram inúmeros. Você imagina, você está terminando um texto de 40 linhas e de repente no finalzinho a ferramenta escorrega ali da sua mão e você perde o texto, ou logo a madeira apodrecia por causa da tinta. Então, assim, a grande invenção de Gutenberg é utilizar o metal para fazer essas letras, né, e essas letras soltas, que você pode utilizá-las, lavou e está pronto para usar novamente, né, compondo um novo texto. Claro que isso é fundamental para a história da humanidade, porque a partir de então o conhecimento foi divulgado de maneira muito mais eficaz e muito mais democrática, vamos dizer assim, né? Mais pessoas puderam ter acesso à informação e ao conhecimento. Sim. Então, logo isso propiciou que surgissem os jornais,
os livros foram popularizados e depois as revistas e assim por diante. Só talvez a título de curiosidade, quando a gente fala aí de Gutenberg ser ourives, trabalhar ali com metais, é porque antigamente as letras elas eram forjadas, né, letra por letra, e ali eu ia montando letra para formar a palavra, para formar a linha, seria mais ou menos isso. Exatamente. Né? A criação dele consiste nisso, né? Você criar essas letras em metal e montando numa espécie de bandeja para depois imprimir o texto. Certo. E, professor, quando que as imagens elas passaram a integrar de fato a produção jornalística? Então, Gutenberg, no século XV, né, mais ou menos na metade do século XV, ele cria os tipos móveis e vai levar um tempo para ser assimilado. Até o século XIX a gente ainda tem gente fazendo cópias de textos à mão, porque era caro e tudo. Mas a reprodução de imagens, igual o professor José César explicou, ela surge a partir da gravura, em madeira, xilogravura, que você também entalhava na madeira a imagem, né? Então a parte que ficava em alto relevo recebia tinta e você carimbava no papel ali também. Esse processo demorou muito tempo, demorou uns 300 anos e ficou assim, dessa maneira. Enquanto o texto evoluiu muito com Gutenberg, a imagem não. Então, você provavelmente só no finalzinho do século XVIII e, assim, comercialmente mesmo, só no século XIX que nós temos um novo processo, que é a litogravura. Você tem uma placa de madeira e aí não é mais uma reprodução mecânica, mas é uma reprodução relativamente química, porque você desenhava, fazia o desenho com lápis gorduroso, a tinta interagia com aquele lápis, com aquela gordura, e onde não tinha tinta, colocava água. Então, é uma maneira... Bom, se ganhou muito com isso, era mais rápido, era mais barato, a qualidade das imagens melhorou. Então, assim, no século XIX é quando a gente começa a ter imagens e texto casados mesmo. Mas, por exemplo, no Brasil, a primeira imagem publicada num jornal, ela não vinha no jornal, assim como a gente conhece hoje, né, inserida no texto. Era uma folha à parte, uma charge, uma caricatura, deve ser 1850, mais ou menos, não me lembro a data exata agora. É uma charge do Manuel Araújo de Porto Alegre, e esse desenho era vendido separadamente. Me fazia muito sucesso. Já de cara já fez muito sucesso. Certo, a gente está falando de jornal, de jornalismo, ao mesmo tempo estamos falando de ilustração. Dentro do curso de jornalismo, isso é estudado, esse projeto gráfico é parte das disciplinas da formação de um jornalista? Sim, tem outras áreas, né? Essa é uma área que faz parte ou inclui a comunicação, claro, comunicação visual também, mas no jornalismo ela corresponde a uma parte relativamente pequena, inclusive, de reprodução de textos, né, de montagem de projetos para jornais, revistas e, mais recentemente, de sites para a internet. Certo. Então, assim, nós estudamos conhecimentos ou informações que vão contribuir para você preparar um produto gráfico na web para que seja veiculado ou impresso para os seus leitores. Certo. O senhor começou no jornalismo, depois o senhor continuou a sua formação indo aí para as artes visuais, é isso mesmo, né? Eu sempre quis passear pelo campo das artes visuais, mas primeiro eu fiz jornalismo e depois eu fui estudar na Faculdade de Artes Visuais, e aí fiz o curso de artes visuais mesmo, com habilitação em design gráfico. Essas duas formações, elas se completam de alguma forma para o senhor? Olha, Marcelo, eu nunca pensei que isso fosse acontecer, porque eu fui para o campo das artes porque era um sonho antigo, desde criança, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer da maneira que aconteceu. Então eu sou um professor relativamente especializado na minha área, porque eu sou jornalista e também sou designer gráfico. Então, assim, eu estou, acho que, no lugar certo. Pelo menos estou me sentindo confortável nele. Perfeito. Professor, a gente precisa ir para mais um rápido intervalo, já já a gente continua o nosso bate-papo. Você de casa, não saia daí. Quer falar com a UFG e não sabe o número? Basta ligar para 3521.000 que lhe informaremos o número telefônico desejado. Por meio do ramal 1000, você consegue entrar em contato com qualquer um dos departamentos da Universidade Federal de Goiás. Anote aí o nosso número, 3521.000. Não se esqueça.
O Se Liga na UFG está de volta neste último bloco, conversando um pouco mais sobre artes gráficas e impressão com o professor Sálvio Farias, da FIC. Bom, professor, no bloco anterior nós falamos um pouco e começamos a falar sobre a formação do jornalista e essa relação com as artes gráficas. Aqui nós temos um laboratório, né, para produção, que é o Jornal Samambaia. Exatamente. O Samambaia é um jornal que já existe há muitos anos. Ele já deve estar caminhando para a edição 60 dele ou por aí. E ele é um jornal reconhecido nacionalmente. Ele ganhou um prêmio já como o melhor jornal laboratório do Brasil, que é um orgulho para nós, né? A professora Luciene Dias é a atual editora dele e ela conduz ele com bastante cuidado e bastante atenção. É muito importante. Certo. O jornal impresso com diagramação digital. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa ferramenta, sobre essas possibilidades. Bom, até não muito tempo, né? O jornal era todo feito à mão, né? Quando eu estudei ainda era assim. E no começo dos anos 90, final dos 80 em São Paulo, a gente começa a ter os jornais então produzidos nos computadores. E é isso que acontece agora. Então, os jornais são 100% produzidos, editados, né, em programas específicos para diagramação. E você, do nosso laboratório ali na FIC, a gente já pode mandar o jornal diretamente para o Segraf, que é a nossa gráfica aqui da UFG. E isso é feito assim, questão de minutos. O jornal já está praticamente preparado para ser impresso. Claro, antigamente se levava noites e noites, né, dias fazendo o jornal para o dia seguinte. Era um trabalho exaustivo, cansativo. E nós temos assim, tudo isso feito rapidamente, digitalmente hoje em dia. Perfeito. Rapidinho para a gente encerrar, professor, os outros processos, os processos anteriores, né, de impressão, hoje eles adquiriram um status de arte, né? Queria que o senhor falasse sobre a importância, né, para isso, do ateliê de gravura e também do ateliê tipográfico. O ateliê de gravura eu não acompanho tanto, que é da FAV, da Faculdade de Artes Visuais. Eu imagino que ele seja muito bem cuidado. Eu estudei lá e já era uma área de destaque na faculdade. Mas o ateliê tipográfico ele é uma joia que nós temos. O professor Vanderlei Cardoso, se não me engano, que é professor lá da FIC, ele é um dos responsáveis, né, e que coordena o ateliê tipográfico. E por que ele é importante? Porque ele é um espaço que tenta resgatar e propiciar pesquisa justamente nessas áreas ou nesses mecanismos que estão sendo esquecidos. Então ele tem os tipos soltos, né, ele tem as tintas, ele tem todos os mecanismos de você fazer uma impressão manual, como era feita há 300 e poucos anos. Então é muito interessante, é um espaço muito relevante e ele está aberto à comunidade, as pessoas podem ir visitar, basta ligar, agendar, e é um espaço realmente de respeito, eu acho muito importante que seja mantido e cuidado. Bacana. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, olha só, desde 2018, o SISU oferece vagas para pessoas com deficiência. Só na UFG são 700 para todos os cursos de graduação. Ainda assim, a trajetória de uma pessoa com deficiência é cheia de desafios. Mas no Vida no Campus de hoje, vamos conhecer a inspiradora história de alguém que, com dedicação, conquistou seus objetivos. Meu nome é Jéssica, sou licenciada em Matemática pela Universidade Federal de Goiás. O meu primeiro contato com a UFG foi numa feira das profissões, uma visita rápida com os colegas. Quando eu estava terminando o ensino médio, eu tinha já a vontade de fazer o curso de matemática, mas eu tinha aquele preconceito, digamos assim, de que como que teria professor de matemática cego, né? Então, eu optei por fazer administração. Aí eu tentei administração em algumas faculdades particulares, fui aprovada e tentei aqui na UFG e fui reprovada. Daí, na próxima oportunidade que eu tive, eu falei, eu vou fazer o que eu tenho vontade mesmo. Prestei para matemática e passei de primeira. Fiz um curso que eu tinha vontade, as pessoas acreditaram em mim
né? Como sendo pessoa com deficiência, é um curso complicado né, por ser bastante visual. Com certeza, o fato de ter sido na UFG foi muito importante, porque eu tenho certeza que o apoio que eu tive e também as oportunidades que eu tive aqui dentro, na faculdade particular, eu não teria. Minha graduação foi tranquila e, ao mesmo tempo, com muitas descobertas. E a gente foi descobrindo as melhores formas para estudar. Eu consegui, juntamente com o núcleo de acessibilidade, um monitor, que era um colega na época que recebia uma bolsa para me acompanhar. A gente utilizava material que seria acessível tanto para mim como para o meu monitor ou até mesmo para os meus colegas, porque eu estudava também com os outros colegas. Agora que eu concluí a graduação, eu pretendo fazer um mestrado na área da educação inclusiva. Eu sinto que eu fui privilegiada, né, por ter tido a oportunidade de passar pela Universidade Federal de Goiás, porque, como eu costumo dizer, inclusão, primeiramente, ela é a boa vontade, né? E todos os meus professores tiveram isso. O Se Liga na UFG de hoje está acabando, mas você pode continuar nos acompanhando também pela internet e redes sociais. Deixe seu comentário, crítica ou sugestão e até a próxima semana. Tchau, tchau.